Obrigada por ter aceitado. Vou deixar ela se apresentar para vocês. Aretusa. Boa tarde, gente. Obrigada, Lu, pelo convite. É muito bacana estar aqui, né? Tendo uma responsabilidade tão grande de representar cada uma de nós aqui e a nossa jornada aí no mundo corporativo, né? Seja ele qual for. Então, eu sou uma executiva aí com 25 anos de experiência na área de tecnologia, né? Trabalhei bastante aí no Laranjinha, no Itaú. Hoje estou no BV, então minha experiência é toda no mercado financeiro e na tecnologia do mercado financeiro. Né? Sou casada, tenho uma filha de 10 anos e um filho de 2. E eles fazem parte aí dos meus desafios na jornada de tecnologia, né? No sistema financeiro. Então, eu sempre falo que, além de profissional, sou mãe. Então, a gente vai dividir isso um pouquinho aqui também. É isso. Obrigada, Rita. Grazi. Bom, muito obrigada pelo convite, Lu. Obrigada ao time da ACT. Bom, gente, eu sou a Grazi. Eu era do mercado financeiro durante muitos anos. Trabalhei em N bancos, né? E agora estou na Visa, na verdade, há quase 3 meses na Visa, que é uma empresa de tecnologia, na verdade, né? Bom, assim como a Aretusa, assim, eu sou casada, tenho um filho pequeno, né? O Enzo, de 9 aninhos. E assim, esse é um tema que me encanta muito, porque eu acho que ele traz uma série de outros temas, né? Então, a gente estava conversando um pouco que ele traz também toda a parte de diversidade, toda a parte de inclusão, que ela é muito maior do que só a gente falar de mulheres, né? Mas, assim, ela é a ponta, para mim, é a grande ponta do iceberg, né? Somos nós, mulheres. Verdade, concordo. Van. Bom, eu sou a Vanesca, eu sou gerente sênior no Bradesco. Semana que vem eu faço 27 anos de Bradesco. Então, 27 anos no mercado financeiro, na área de tecnologia. Eu sou profissional, eu sou mãe da Catarina, que tem 14 anos, sou esposa, sou filha, né, e exerço todos esses papéis que a mulher exerce no dia a dia, como todas nós aqui. Então, hoje a gente vai bater um papo bem bacana. Espero que vocês gostem. Obrigada, Van. A gente conversou um pouco ali. A gente já se conhece, a gente já tem alguns cases, alguns projetos juntas. E a gente conversou um pouco ali antes de começar. E é incrível como as nossas experiências... Conversei aqui com a Adriana, conversei com várias mulheres. Hoje está um dia bem voltado para esse tema de mulheres, desafios das mulheres em posições de liderança. E é incrível como a gente, em poucos minutos, a gente encontra um ponto de convergência muito grande dos desafios, das experiências que a gente já teve, tanto pessoal, profissional, como mãe, como filha, maternidade. A gente tem muita experiência para contar muitos casos, e o objetivo aqui do painel é exatamente compartilhar um pouco com vocês, escutar um pouco das experiências dessas executivas. Vou fazer agora uma pergunta e eu vou estender para todas, eu quero ouvir um pouco de cada uma de vocês. Quais são os grandes desafios, para você primeiro, Aretusa, né? Quais são os grandes desafios, né, que você vê hoje, que você consegue descrever para nós, das mulheres nessas posições de liderança? Obrigada, Lu. Eu, em 25 anos, acho que eu tive algumas experiências, né? E tem uma parte que eu acho que... Não, a gente pulou, eu entrei super jovem, assim, tinha um QI elevado, parece, né? Menor aprendiz. Eu comecei a trabalhar com 5 anos de idade. Mas eu falei esse tempo porque eu vejo que nos últimos anos nós evoluímos muito, né? Então, coisas que a gente pegava como desafio há uns 10 anos atrás, graças a Deus, a gente, aos pouquinhos, vem mudando este cenário, né? Um deles é você entrar em reuniões, em movimentos, e você estar só. Então, isso é uma coisa que vem mudando. O primeiro desafio é você fazer de conta que não é só você, mulher, que está ali, né? E eu brinco que era 12 homens e um segredo. Você era o segredo, né? Porque era assim, tipo, o que você está fazendo aí nesse lugar, né? Então, mas eu um acho que escondidinho, né? Não, você ficava sempre ali, né? Torcendo para a pergunta não vir para você, enfim.
Mas eu acho que esse é o primeiro grande desafio, é você conseguir se colocar nesses lugares que não são comuns, né? Ou agora, graças a Deus, muito mais, né? Estou vendo essa sala cheia, tenho certeza que são mulheres incríveis aqui. Hoje eu vou falar pelo BV, por exemplo, a gente consegue ver as mulheres em vários cargos de liderança, né? 43% dos nossos cargos de liderança já são preenchidos por mulheres. Então, esse desafio que eu estou falando... Muito bom. Obrigada, Lu. É um grande orgulho mesmo para a gente, assim, principalmente na área de tecnologia, trazer as mulheres para a liderança foi um desafio muito grande, mas tá top, assim, tá dando muito certo, né? Mas eu acho que um grande desafio também, e esse eu sempre comento dele, é a questão da maternidade. Eu estou nesse tema há bastante tempo, pesquiso muito, e quando você vai olhar a carreira das mulheres, eu sempre percebi um vale neste momento da maternidade. Então, elas vão com a cara e com a coragem, vamos lá, faz. Quando vira mãe, tem uma queda muito grande, né? E eu vivi isso com as minhas diretas, né? Então, é uma preocupação, inclusive, de não querer assumir um cargo, né? Mesmo sabendo que está preparada, porque ela tem uma preocupação de como equilibrar isso. Então, hoje, se você me perguntar qual que é o maior desafio, para nós mulheres, hoje ainda é a maternidade. Hoje, de todos que eu conheço, esse é um grande desafio. Pelos números, eu como boa pessoa de tecnologia, eu uso muito número, e é nítido isso. Então, assim, o mercado corporativo, a nossa sociedade ainda não se reinventou, né, para assim, uma estrutura familiar onde o homem e a mulher têm que dividir essa responsabilidade com os filhos. A gente está num processo ainda de transição, né? Então, eu já vejo sinais, eu já vejo homens falando, vou levar meu filho no médico, vou na reunião da escola, isso está ficando cada vez mais próximo da nossa realidade, mas é um processo de transformação. Então, para mim, esse ainda é um grande desafio e que a gente tem que buscar juntas esse conjunto mesmo. E eu falo que aqui mora uma questão de empoderamento, no sentido da gente se ajudar nesse quesito, tá, Lu? Então, é esse o tema. Eu vou pegar um gancho no que você falou agora, Aretuza, e vou contar a minha história. Eu estava sendo preparada para ser líder pelo meu gestor. Ele era meu mentor, ele já estava fazendo mentoria comigo há 1 ano, me preparando para uma posição de liderança, e aí eu engravidei. E vocês não imaginam a culpa, quem é mulher sabe, a culpa que eu senti, e como eu ia contar para ele que eu estava grávida. Eu fiquei semanas pensando como eu ia contar para ele, porque ele estava me preparando e eu estava na iminência de ser promovida. E aí eu cheguei para ele e falei, preciso te contar uma coisa. E ele falou, o que aconteceu? Você vai sair do banco? Eu falei, não, eu estou grávida. Aí ele abriu um sorriso e falou, parabéns. Aquilo para mim foi assim, né, libertador, porque eu fiquei semanas ali angustiada como é que eu ia contar para ele e na verdade como se fosse algo errado, né? Como se você tivesse... É que ele ia se decepcionar comigo. E ele falou, Van, tá tudo bem, curte a sua gravidez, curte a sua filha, quando você voltar a gente continua. Então aquilo para mim foi libertador, foi um homem, um líder com toda a sensibilidade, falando com uma gestante. Aquilo, para mim, foi uma lição enorme para mim como mulher e como gestora. Quando você voltou, ele estava lá? Ainda? Quando eu voltei, ele estava lá. E eu assumi a minha primeira gerência quando a minha filha estava mais ou menos com 6 meses. Que legal. Então, estava lá, o meu lugar estava lá. Eu voltei da licença e já assumi a posição de liderança. Então, a Aretuza contando isso, veio um filme na minha cabeça, né? Então, eu acho que um aspecto é a culpa, né, pela maternidade. Será que eu vou dar conta? Né? A insegurança. Eu acho que eu não estou preparada. Então, eu acho que o autoconhecimento é super importante para a gente. A gente tem que se conhecer. E quando a gente se conhece, a gente conhece as nossas qualidades, os nossos pontos fortes, os fracos. E isso empodera a gente, empodera as mulheres. Então, eu acho que isso é um grande desafio das mulheres irem atrás do autoconhecimento, olharem para si mesmas e admitirem, eu posso, eu sou capaz.
Acho que tem uma coisa que, assim, o mundo corporativo ele ainda não é 100% inclusivo. Então, esse seu sentimento de, eu não posso, como que eu vou falar para ele que eu tô grávida? E agora? Né? Assim, qual vai ser a reação? Assim, ele ia me promover. E agora? Como é que vai ser? Não posso mais ser promovida, né? Então, eu acho que isso... A mulher sofre muito isso, principalmente porque o mundo corporativo é um pouco da transformação que a Aretusa comentou. Então, ele ainda está em transformação, e contamos muito com todos os meninos para isso, né? Todos os homens. Porque realmente é a força que a gente precisa para transformar, né? O mercado mesmo e o mundo corporativo. Acho que a Aretusa comentou uma questão que me chamou bastante a atenção, né? Cada vez mais nós encontramos empresas onde, na liderança, o número de mulheres é quase 50%, né? 50-50. Hoje, na Visa, é 50-50. Hoje, na Visa, tem uma coisa que, assim, quando eu entrei, foi um dos meus maiores orgulhos, foi descobrir que, assim, não existe discrepância salarial. Gente, não tem discrepância salarial. Eu quase caí dura quando eu falei, oi? Como assim? Eu falei, como assim? Eu falei, o mercado tem discrepância salarial. Não estou entendendo. Como é que vocês conseguiram isso aqui? Eu falei, não, a gente conseguiu conversando, porque a gente conseguiu olhando e falando, tá errado. Não exerce a mesma função, não faz a mesma coisa. Por que ela tem que ganhar menos? Qual é a lógica para isso? Alguém me dá uma explicação. Então, assim, foi algo que me chamou muita atenção. E cada vez mais, né, acho que o mundo corporativo está nessa transformação para que essa inclusão e para que tudo isso realmente aconteça. E para que essas diferenças não existam mais e para que, como disse, né, uma amiga nossa uma vez, nós estamos abrindo alas para que todas as meninas que virão depois não passem por isso, não precisem passar por isso. Que realmente é algo que a gente sempre se perguntou, né? Mas por quê? Não faz a mesma coisa? Mas isso continua, né, Grazi? Eu lembrei de um caso, isso aconteceu, a Catarina vai fazer 15 anos, isso aconteceu há 14 anos comigo. E o ano passado eu participei de um evento de mulheres e tinha uma mãe grávida, que tinha acabado de ser promovida grávida, a gerente, e ela estava pensando em abrir mão da extensão da maternidade dela, de 2 meses a mais, porque com medo, com receio de pedir isso, porque ela tinha sido promovida. Então, olha que depois de 14, 15 anos, a gente ainda continua com essa mentalidade. Eu falei, menina, para com isso, para de besteira, vai cuidar da sua filha e depois você volta e exerce o seu cargo, exerce a sua liderança. Então, a gente ainda tem, né, essa cobrança e essa culpa. Exato. Anos após anos, né? Exato. Verdade. Um ponto em comum desse grupo que está aqui... eu já falo. Um ponto em comum desse grupo que está aqui assim, todas nós temos, de uma forma ou outra, movimentos similares que hoje puxam as mulheres, que, né, trabalham com mulheres, que dão oportunidades para outras mulheres. Eu e a Vanessa, particularmente no Bradesco, a gente tem uma iniciativa que é uma Squad 100% Mulheres, que a gente patrocinou juntas, compramos a ideia juntas. E a próxima pergunta ela vai ao encontro disso. Eu vou fazer para você, Aretusa, né? Você, como uma das disseminadoras desse movimento, por todas as instituições que você passou, me fala, no seu ponto de vista, né, qual o resultado que a diversidade traz para os negócios, né? Agora já olhando um pouco para o negócio, já olhando um pouco para o resultado. Boa, Lu. Eu pensei aqui em dividir com vocês algumas coisas, né? Uma primeira é que cada vez que uma empresa adota essa postura, ela puxa todo um ecossistema. Isso é transformador enquanto sociedade. E enquanto negócio também, porque o negócio ele é parte dela, né? Então, por exemplo, aqui é um exemplo claro, né? Eu estou aqui hoje e quem já me conhece há um tempo sabe que a minha prioridade em vir no evento como a Febraban, assim, ainda não é no top das minhas prioridades, mas eu venho aqui hoje pelo trabalho que a CT fez, né? Porque a gente, lá quando comprou essa ideia, a gente também olhou os nossos fornecedores, porque não faz sentido você ter um movimento dentro da sua empresa e toda a cadeia que faz parte do seu ambiente ali
não comprar da mesma ideia e não compartilhar. Então, ver esse movimento, para mim, já é um ganho do negócio, né? A gente consegue passar ali para todo o ecossistema a importância de fazer isso. Isso é uma coisa. A outra é que, de fato, tem um impacto no nosso negócio. Nós somos um banco hoje se transformando, né, sendo um banco relacional, um banco, vamos dizer assim, digital, virtual. Nós não temos agência. O nosso cliente é muito diverso. E se eu não tiver essa diversidade lá dentro, isso não é história para boi dormir, o pessoal brinca, é verdade, né? A gente muda a forma como a gente constrói as experiências digitais a partir do ponto de vista de cada um, né? E eu vivi exemplos práticos disso no meu dia a dia, né? E eu falo da diversidade super ampliada e a mulher traz essa preocupação. Quando ela entra, ela traz a preocupação de trazer o negro, de trazer, né? A gente tem um grupo que chama Além da Cota lá, e é incrível como mudou a nossa percepção de interagir com o mundo, né? E isso vem trazendo para a gente, de dados concretos, uma disponibilidade muito maior dos nossos negócios, vem trazendo um NPS muito maior, porque os nossos canais são muito mais acessíveis para todo tipo de público. Então, o negócio, ele percebe no dia a dia, tanto na maneira como a gente faz o negócio, né, como a gente constrói as parcerias, até como o cliente na ponta percebe, né? Então, eu acho que é algo que transforma a sociedade a partir do negócio que você está fazendo, né? Então, esses dias, por exemplo, todo mundo sabe, o BV é muito forte no financiamento de veículo, e eu brincava com eles. Eu falei, olha, pode até ser que o homem venha aqui, mas eu duvido que ele não falou com a esposa dele na hora de comprar o carro. Entendeu? Então, assim, é bom você cuidar bem da esposa também. Então, a gente faz essas brincadeiras, mas eu acho que eu acho não, a gente percebe por números lá o quanto agrega valor nos negócios essa diversidade. Sim, isso é bom. Você me deu um insight aqui, acho que a minha equipe vai lembrar de algo que a gente faz muito na ACT. Acho que, para quem nos conhece bem, nós somos hoje uma das maiores empresas de TI e fazemos um volume muito grande de contratações. A nossa velocidade é o nosso diferencial. E muitas das vezes, quando a gente está fechando um candidato, quando a gente está ali com o vídeo aberto, efetivando a contratação, gente, a grande maioria fala, eu vou pensar porque eu preciso falar com a minha esposa. E é a grande maioria, é a grande. Eu uso dizer que é pelo menos 90%. E aí a gente desenvolveu uma... Não tem concorrente aqui, então eu vou contar. Já olhei para mim só, se não tem concorrente, que é um pouco do nosso segredo. E aí a gente desenvolveu uma técnica que funciona muito bem. Ah, é ela que decide? Qual é o nome dela? Ah, é Amanda. Então eu quero falar com a Amanda. Porque eu estou há 1 hora te mostrando que vir para a ACT, vir trabalhar no nosso cliente é a melhor decisão que você toma. Eu quero falar com a Amanda. E hoje nós fazemos as reuniões de fechamento com os candidatos, conversando com a esposa também. E aí ela fala, mas é porque a gente tem dívidas, a gente tem plano. Eu tenho que dar essa segurança para ela deixá-lo aceitar a proposta. Isso ninguém conta, eu conto. É verdade ou não é, Valéria? É a grande maioria. Então, hoje já faz parte do nosso trabalho, né, Elaine? Trazer a esposa junto para a reunião em que ele toma a decisão de vir trabalhar na ACT. E, sim, a mulher está sempre por trás, é sempre a que decide. Próxima, vamos lá. Grazi, agora eu quero falar com você. Você que passou por muitas instituições, acabou de nos contar que estava no Bradesco e agora ela está na Visa. Isso. Quero ouvir um pouco de você, né? Falando agora do aliado, né? Ter o patrocinador, ter o aliado, ter, né, a pessoa que, de fato, está junto, fazendo acontecer. Se você acha que esse papel do aliado realmente faz a diferença. Ah, faz muita diferença. Faz muita diferença. Mas tem que ser aquele aliado de verdade, né, gente? É o aliado que age, é o aliado que sente dor junto com a gente. Não pode ser só aquele aliado que fala assim, ah, mas eu gosto da Luana, mas está tudo bem. Não, não está tudo bem. Não é. É aquele que sente, poxa, por que ela não foi promovida? Ela tinha condições. Então, Tá assim, mais o que tempo. aconteceu? Tá mais, mais tempo, competente. sabe mais. O que aconteceu? Então, assim, é literalmente aquele aliado com ação. É aquele que oficialmente olha, Se posiciona e entende e fala assim, gente, não gostei do que está acontecendo. Por que isso está sendo feito dessa forma? Então, eu acho que quando a gente olha para o todo, a gente só vai conseguir mudar, né,
com esses aliados. Nós precisamos cada vez mais dos aliados e dessas pessoas oficialmente ajudando ali, né, como um todo. Então, isso é muito importante. E eu acho que é para o todo, né? Tanto na construção de um produto, sim, porque é o que a Ari comentou, assim, acho que a gente tem uma questão, se você não é diverso, como é que você se conecta com o seu público? Não tem como. Né? Como é que você vende qualquer coisa hoje, se você não se conecta com o público? E para se conectar com o público, precisamos de diversidade. Né? Então, precisamos cada vez mais de aliados, né? Aliados com oficialmente ação, que é aquele aliado com ação que vem e ajuda, né? Toma a dor e fala, ok, a gente tem que mudar, isso aqui não está legal. Sim. Não pode ser desse jeito. Então, realmente é assim, extremamente importante. Importante. Van, lá, né, no seu ambiente de trabalho, seus poucos 20 anos, eu falei, não precisa falar a idade, ela fala o tempo de banco, gente. Não, eu comecei igual a Aretusa, com 5 anos. Você vê, eu não falei quanto tempo eu tenho de TI, também sou mulher na TI. Fiz faculdade, eram 40 homens e 3 mulheres. Imagina o susto quando eu entrei na sala de aula. Gente, eu vi 40 homens numa sala de aula. Falei, será que eu escolhi o curso certo? Mas não me intimidei, não. E formamos 2, uma desistiu no meio do caminho, mas formamos 2 mulheres. Nos seus 20 e poucos anos de Bradesco, você se deparou com alguma situação que você precisou ser uma aliada, por exemplo, agora trazendo um pouco para a prática, né? Depois, Aretusa, quero ouvir um pouco disso também. A Grazi estava contando e eu lembrei de um case aqui. A Aninha está aqui, do meu time. Há 2 anos atrás, a gente teve a possibilidade de dar promoção para algumas pessoas e eu quis promover uma gestante de 7 meses. E a primeira pergunta foi, mas ela vai sair de licença? Por que ela? Falei, porque ela merece. Ela já entrega. Me arrepia só de falar. Que legal. E aí eu não aceitei o primeiro não, eu não aceitei o segundo não. E aí eu fui no RH, o RH falou, vai que vai ser super sucesso. E aí chegou na diretora, nós temos uma diretora em TI no Bradesco, e ela fez a mesma pergunta, por que não? Por que não? E ela foi promovida com 7 meses de gestação. E assim... Acho que eu sei quem é. Sabe. Sabemos. Sabemos, E assim, é muito gratificante contar esse case. Eu acho que é isso. Não né? estava no script. Não estava. E é isso. É a gente ir atrás e não aceitar os nãos. Não por quê? Porque ela é mulher? Porque ela está gestante? Porque ela vai sair de licença maternidade? Mas por quê? Se ela já é. Então, sai, mas ela volta. Ela volta. E ela volta melhor. Você ainda. imagina como ela saiu, né, Aninha? Ela saiu super revigorada. O time ficou, assim, super contente. Foi super merecido. E ela voltou ainda com mais garra. Então, não precisava esperar ela voltar. Podia ser antes. E tem empresas hoje que contratam até gestantes. Contratam, falam, está contratado. Gestantes, né? Mulheres aí para dar luz, né? E está tudo bem. Eu acho que é isso, esse mindset, esses aliados que são tão importantes aí no dia a dia das mulheres. A Ect tem um case. Ela está aqui, a nossa diretora comercial, a Érica? Não veio. A Ect trouxe a Érica, é uma diretora comercial que veio somar o nosso time há mais ou menos, acho que um ano e pouco. E ela foi contratada para a posição de diretora e ela foi contratada grávida. Ela chegou até a contar esse case no LinkedIn também. Depois eu apresento para vocês. E você, Ari? Aqui eu vou falar de exemplos bem práticos. Nessa questão do aliado, ela é essencial. E nós desenvolvemos lá no BV um programa para mães, especificamente, né? Convidando, falando que lugar de mãe é no BV. E a gente trouxe, o nome era esse do programa, e eram pessoas que estavam em transição de carreira, né? Não eram para posições de liderança, era para base para a gente começar a mudar um pouco esse mindset, trazer. E foi extremamente desafiador, porque a maioria não tinha mesmo conhecimento em tecnologia, né? Elas receberam uma formação primeiro e depois começaram a ocupar os cargos. A gente teve um sucesso aí de mais ou menos, a gente contratou por volta de 70% desse grupo que começou. Né? Hoje a gente tem ali quase 40% ainda no BV e elas estão evoluindo na carreira.
Mas isso trouxe um impacto muito grande para a nossa imagem e para essa aceitação das mulheres de virem trabalhar, né? E um outro programa, dentro dessa questão do aliado, e eu estou falando isso porque para construir esse programa é igual isso, né, que ela trouxe. Tem os nãos, né? E você fica lá, persistindo ali para que o sim venha, e hoje não é mais um tabu. Mas a gente também criou mentoria com eles, porque a gente queria muito assim trazer essa parceria. Então, geralmente, as mulheres eram mentoradas por mulheres. E a gente falou, poxa, mas né, a maioria dos cargos de decisão estão com eles, venham aqui, né? Então, ensinar, mentorar. E foi assim muito bacana, porque a maioria dos elogios vieram deles, né? Porque eu acho que foi muito transformador para os mentores. Então, para mim a gente fez muitas ações lá, mas esses dois me marcaram muito. Essa mentoria com eles, né, foi uma coisa realmente um divisor de águas ali, né? Vários executivos me chamaram depois, porque a primeira vez que a gente fez, eu tive que pedir mesmo. Aceita ser mentor, né? Ia lá. Quase agora já não, eles estão perguntando, vocês vão montar uma nova turma? Eu quero me candidatar. Falei, nossa, que legal, né? Então, eu acho que é muito isso, e quebrando esses tabus, né? Essas coisas que a gente mesmo cria, e trazendo aí todo mundo junto para o mesmo barco. Muito bom. Van, agora eu quero ouvir de você. Né? Mais uma vez, você que é uma das grandes incentivadoras dos movimentos que tem no Bradesco. Você falou, vou repetir, seus 20 e poucos anos. De idade, né? De idade. Que dica que você dá, né? Não só para as mulheres, mas para as pessoas... Assim, a gente que trabalha, né? Eu trabalho mais perto dela, no Bradesco, eu vejo muitos movimentos de promoção, eu vejo, né, o time dela está aqui, é um time muito acolhedor, porque é um time que é acolhido, e aí já fica meu feedback bem positivo, né, do que eu vejo uma unidade muito grande no seu time, e aí ouvindo um pouco agora das experiências, isso explica um pouco também. Quais as dicas que você quer dar para, né, as mulheres que estão entrando na área de TI, em posições de liderança? Né? Resumidamente, como que você dá algumas orientações? Então, vamos lá. Primeira coisa, quem entra na TI precisa gostar de estudar. Certo? Isso é verdade. Precisa gostar de estudar. E a gente tem que estudar muito, né, Laís? Laís está aqui. Tem que estudar muito. Porque se a gente se propõe a ser uma coisa, a gente tem que arrasar, certo? Então, a gente tem que estudar muito. Tem que tirar certificação, tem que fazer pós-graduação. Então, isso qualquer carreira, certo? Sim. A segunda coisa tenha uma fonte de inspiração. Quem é aquela pessoa que te inspira? Quem é a sua? Valquíria. A Valquíria, ela foi diretora do Bradesco, diretora executiva. Ela começou como programadora. Ela teve a vida inteira dela, 42 anos de banco. E ela foi gerente, superintendente, diretora executiva e aposentou ano passado. Então, ela é a minha grande inspiração. Tenho várias, tá? Mas eu vou falar aqui a Valquíria. E o meu grupo tem uma grande fonte de inspiração também. E eu queria falar na Silene. A Silene é a nossa grande fonte de inspiração. Palmas para a Silene. A Silene é maravilhosa. Hoje o grupo inteiro olha para ela e fala, eu quero ser igual a Silene. Porque realmente ela conhece do negócio, ela conhece de tecnologia, ela é humilde, ela conhece muito, mas muito. E todo mundo que chega nela, ela ajuda e ela está ali do lado para ajudar. Então, sim, você também é minha fonte de inspiração, não só minha, como de todo o time. Eu, particularmente, peço muita coisa para ela também. Exato. Então, tenha uma fonte de inspiração. Quem é aquela pessoa que você quer chegar? Tá? A terceira coisa é ter uma rede de relacionamento. Porque não é todo dia que a gente está bem. Tem dia que a gente não está bem. Tem dia que a gente está para baixo. E tem aquela pessoa que está do teu lado e fala, você é demais. A Grazi é uma pessoa dessa comigo. A gente tem um grupo que a gente se motiva... E a gente joga uma, né? Joga para cima e puxa, uma sobe e puxa a outra. Estou inspirada. Uma sobe e puxa a outra, e é isso. Tenham aquele grupo que te apoie.
certo? A gente, como mãe, precisa também de uma rede de apoio, mas a gente precisa de uma rede de apoio para a gente, para lembrar o quanto a gente é capaz, certo? Anotado, anotaram? É isso. Ah, e a última, que eu estava esquecendo. Ousem. Ousem. As pesquisas dizem que as mulheres só se candidatam para uma vaga quando tem certeza, quando tem 100% dos requerimentos. O homem com 20, 30, ele está indo. Né? Então, vai, gente. E se der medo, vai com medo mesmo. Certo, Marcinha? A gente sempre fala isso. Se der medo, vai com medo mesmo. Então, a Cecília é um case, é a nossa tech lead da Squad 100% Mulheres. Recebemos aqui hoje. Cecília e a Luzirã, que são as nossas... E a Laís. A Laís está aqui também. Está lá do lado da Cecília. Estão juntas, né? Estão bem juntas ali. A Cecília é um case. Quando a gente montou a Squad 100% Mulheres, o desafio foi achar a tech lead. A tech lead, a gente tem uma squad de 100% mulheres. Dev, que é automatizado, funcional, mainframe, 100%. E a Cecília não era a tech lead do time, certo? Não era a tech lead do time. Ela era uma desenvolvedora sênior. E a gente olhou para ela e falou... olhando soft skills, o background, a parte técnica. Falou, vamos. Você é a pessoa que pode... estar nessa posição. A gente acredita, olhando para o seu perfil, para o seu currículo, ela, mas eu acho que eu não estou preparada, acho que não. O medo que a gente falou um pouco antes, o medo. Ela já começou com o medo. Ai, eu não sou capaz. E aí o case, eu falo é suspeita, mas a gestora da Squad 100% Mulheres está aqui, que é a Vanessa, pode falar que a Cecília hoje é um case de sucesso no time, é o que puxa o time, é o que rege ali e faz a gente ter hoje um dos melhores resultados, que é o resultado que a gente tem nessa Squad. Confirma, porque eu sou suspeita para falar, por favor, Vanessa. É isso mesmo, a Squad 100% Mulheres é um sucesso. A gente subiu essa Squad no final do ano passado. Setembro. Isso. E foi um projeto que a ACT trouxe para mim, sabia já do meu histórico. Falou, vamos montar uma squad de 100% mulheres? E a gente foi atrás do patrocínio, montou. É uma das melhores squads que a gente tem. Eu tenho. Eu falei, então vamos, bora. Eu tenho também. Vai dar certo. E aí as meninas arrasam, os indicadores delas são perfeitos, certo, Tati? São. A Tati, a nossa RTE aqui, né? Então, realmente, não é só um movimento, é resultado. A gente tem que falar de resultado, a gente tem que falar de entrega. Então, as meninas são muito engajadas, muito comprometidas e realmente é um case. E onde eu passo, o pessoal pergunta, como estão as meninas? Né? Então, as meninas estão bem. Certo, Fábio? O Fábio é o gestor delas lá, do meu time, e ele não abre mão das meninas, certo, Fábio? Boa, vamos lá. Então, ainda agora... Poxa, como o tempo passa rápido. A Mel já está batendo o relógio ali para mim. Vamos falar agora, a última pergunta. Das iniciativas que foram desenvolvidas na sua organização, né? Por onde você passou e que você acredita que pode ser replicada, né? Eu acho que todo mundo que está aqui quer ouvir um pouco, né, de case. Puxei aqui o gancho da Squad 100% Mulheres, que é um grande case que a gente tem para contar. Começando aqui com você, Gra. Quais as iniciativas que foram aplicadas, que você já viu, né, não por você, na sua organização e que você sugere? Vamos lá. Falando da Casa Nova, né? Aí eu vou usar a brincadeira do meu antigo chefe, que na hora que ele abriu o painel, ele falou assim, eu tive que trazer o HD externo para poder ter certeza de todas elas. Porque, assim, isso é algo que realmente eu me surpreendi. Quando eu entrei na Visa, eu vi tanta coisa que eu falei, gente, mas a gente tem tudo isso. Eu falei, pera, que eu preciso pensar aonde eu vou querer entrar. Eu falei, porque é tanta opção. Até eu fiquei, nossa, como é que faz? Eu acho que uma fantástica que me chamou muito a atenção logo que eu cheguei, que assim, existe uma comunidade com os funcionários, e aí você pode escolher em qual delas você entra. E aí, assim, gente, é grupo de funcionário de negros, é grupo de funcionário Pride, é grupo de funcionário de mulheres, de pessoas com deficiências visíveis e invisíveis. Legal. Esse é o nome do grupo. Grupo de jovens. Então, assim, são vários, né, para literalmente trazer a diversidade e a inclusão. Esse é um deles. Aí, quando a gente olha, né, para a parte de mulheres, assim, a Visa tem o Visa Woman Network, né, que é super bacana também.
Acho que é algo que a Visa já divulga já há um tempo. Dentro dele, a gente tem aquele que até eu divulguei no próprio LinkedIn, né, que você adorou o nome, que são Elas Prosperam, que é um movimento muito bacana de empreendedorismo, né? Então, visa realmente ajudar a mulher empreendedora, que eu acho que é algo que a gente começou mais forte recentemente, né? Quando a gente olha o mercado. Isso, então, assim, e é super importante, super importante. Tem os patrocínios no W20, né? Que a gente comentou que somos sócias, né? No patrocínio, basicamente, porque o BV também patrocina. Tem a questão de esportes, que eu acho que na Visa extremamente, assim, para a Visa é algo... E ainda agora que a gente chegou, né? Assim, eu cheguei bem na época da Olimpíada. Gente, assim, é lindo demais. Lindo demais. Porque a Visa patrocina N atletas. Nós tivemos, inclusive, um evento da Visa que foi no Centro Paralímpico com os atletas. Então, assim... É outra realidade, sabe? Eu olhei e falei, gente... Que legal. Falei, que bacana isso daqui. Então, assim, é algo realmente que você vê que a Visa se preocupa muito, né, em como é que a gente faz para trazer cada vez mais diversidade, cada vez mais inclusão e devolver isso para a sociedade. Como eu faço para devolver isso? Então, assim, essa preocupação ela é muito grande. Então, existem N projetos lá dentro. Acho que esses foram os que mais me chamaram a atenção. E que podem ser replicados. E que podem ser replicados. Eu acho que podem e devem, né? A gente já tem um aqui. Vamos pegar a Ari falando aqui, porque a gente já tem... a gente tem um em comum, na verdade. A gente tem esse em comum. Assim, eu acho que os grupos de afinidade eles são de extrema importância. Né? Eles geram acolhimento, eles geram ideias, eles geram provocação. Então, a empresa que não tem um grupo desse, eu indico ter... Né? Eu acho que os colaboradores, todo mundo vai junto e sai ideias muito boas. Esse é um que eu acho que é muito replicado. Né? Eu acho que lugar de mãe é em qualquer lugar, então eu apoio essa ideia. Vocês vão se surpreender. Quem ainda não fez, faça. É uma experiência muito boa. Né? Experiência de mentorado. E, acima de tudo, isso está claro na organização que não é um favor. Né? Então, para a gente foi muito importante... Isso está dentro da nossa estratégia como empresa. Então, se você olhar hoje o plano estratégico do BV, isso está muito claro. Né? Os principais executivos da empresa eles têm meta ligado a isso. E não é com peso pequeno. Né? Então, assim, não é nada assim, eu faço porque é legal, porque alguém viu. Não, isso é compromisso mesmo de cada um. Né? Então, dentro disso, aparecem ações muito práticas. Né? Eu não sou muito romântica, então eu gosto dessas ações bem práticas. Né? Então, a gente reviu, sim, todos os salários. Né? Hoje, a gente consegue falar que a gente revisitou para ver, será que a gente não tem mesmo? Né? Como que a gente está vendendo alguma coisa? Foi um exercício muito gratificante de fazer. Né? E perceber que não, que a gente tinha muitos poucos casos que a gente precisou corrigir e foram corrigidos. Legal, me orgulha muito bacana. Isso. Né? Então, assim, só o fato de ter muito pouca situação significa que isso já está no mindset das pessoas. Né? Então, é bem bom. E as oportunidades. Então, todas as nossas ações de meritocracia, nós temos guardiões com relação a isso. A gente olha, né, assim, percentual de mulheres, percentual de negros, de orgulho, de além da cota. A gente olha os percentuais. Né? A gente olha os percentuais na contratação. A gente olha os percentuais também das pessoas que saem, para a gente entender se o nosso ambiente está sendo acolhedor. Sim. Então, assim, são ações muito práticas, mas que eu acho que trazem muito alicerce, né? Porque são profundos. Então, assim, se aquilo é meta, se aquilo é plano estratégico da empresa, se aquilo faz parte do seu reposicionamento como negócio, muda tudo. Né? Então, é isso. Assim, levem isso como não uma ação, né, de uma mulher ali que está querendo... Não é isso. Né? É sobrevivência do seu negócio. Então, eu acho que dá outra cara, outra importância. E hoje eu vejo muito mais homens, muito mais aliados, engajados. Até porque a empresa não aceita não como resposta. Cultura, e ela, né, deixou claro isso. É a cultura. Isso aí. Muito bom. Você, Van, além da Squad 100% de mulheres, que você quer sugerir que todos façam também com a ACT? O que mais você sugere? O Bradesco também tem vários grupos de afinidade. Tem o grupo de mulheres, né?
tem negros, PCD, enfim, tem diversos grupos. A gente tem alguns grupos independentes, que a gente chama grupos departamentais, que as mulheres... A gente tem o grupo de afinidade de mulheres, mas a gente tem mais 14 grupos de mulheres que foram surgindo e todos se conversam e todos trocam ideias. Isso é muito legal. Mas eu queria sair um pouco disso. Porque a Aretusa e a Gra já contaram. Eu vou falar um pouco do dia a dia. A gente está contratando e o RH, numa conversa comigo, perguntou: o que você quer? Eu falei: eu quero diversidade. Eu quero diversidade. E eu não estou só falando de mulher, não. Estou falando de negro, estou falando de diversidade. A gente tem um deficiente auditivo no time. E é lindo de ver como o time trata ele. Ele está aprendendo a ouvir, ele tem um ouvido biônico, mas ele tem que ler os lábios. Então, quando ele entra, todo mundo abre a câmera, porque já sabe. Semana passada ele estava aí, as pessoas olham para ele para falar, porque sabe que ele precisa ainda ler o lábio. Então, gente, olha isso. Me arrepia de falar. Quando eu estava na Vila CRM, a Ana está aqui também, a gente contratou um angolano. Ele está no Brasil há 7 anos, então você imagina o que ele passou até chegar, e ter um emprego. A família toda ficou em Angola, ele fez a vida no Brasil. Então você imagina a carga e a vivência que ele trouxe. Então, diversidade. A Squad 100% Mulheres é maravilhosa, traz muito resultado, mas é uma provocação para olhar para as mulheres. Hoje nós somos 30% de mulheres no Bradesco na tecnologia. Quando fala do banco como um todo é mais de 50%, mas em tecnologia é 30%, e é muito, porque o mercado fala de 10%. A gente viu uma pesquisa essa semana, fala de 10%. Então a gente precisa ter diversidade, a gente precisa ter um olhar. A gente cuida de abertura de contas, e quando a gente fala de uma experiência de abertura de contas, se eu tiver só homens, eu vou sair enviesada, eu tenho que ter muitos olhares. Então, essa beleza da diversidade é isso, a gente colocar na mesa e cada um trazer a sua visão. Então, eu acho que a diversidade é no nosso dia a dia. Sim. É a gente dar oportunidade para as pessoas, a gente dar voz e a gente deixar que as pessoas participem e tenham o mesmo respeito que cada um fala. Ter o mesmo peso. O Bradesco tem bastante esses movimentos. Hoje está mais forte, claro, mas sempre foi algo que... tem bastante gente do Bradesco aqui, pode confirmar. Mas sempre é algo que o Bradesco espera as oportunidades para fazer. Gente, muito bom. Ficaria aqui horas conversando com vocês. Que seja o primeiro de muitos. Chegamos ao fim. Obrigada, Van. Obrigada e prazer te conhecer. A Aretusa não conhecia pessoalmente ainda. Grazi, que seja uma parceria segunda de muitas. Nós fomos parceiras no Bradesco, a Grazi, uma das gestoras do Pix, do Bradesco, agora está como diretora na Visa. E eu acho que isso vai também ao encontro de outro tema que a gente vai falar daqui a pouco, que é uma sobe e puxa a outra. Independente da organização, ela está lá na Visa agora, a gente manteve o contato, a gente tem esse objetivo em comum e a gente estendeu essa parceria aqui para esse painel, que a gente mantenha o contato, que a gente faça outros painéis como esse e tenha sempre esses cases práticos que a gente tem desenvolvido nas nossas organizações. Obrigada pela presença, todos. Até breve. Ficaremos aqui mais dias. Vou deixá-la se despedir também. E muito obrigada de coração. A ECT agradece e eu agradeço. Obrigada. Obrigada, gente.